Olá! Bom, então a gente vai conversar um pouquinho sobre esta maravilha da literatura brasileira contemporânea chamada Tudo é Rio, de Carla Madeira. O que foi isso aqui, meus amigos? Bom, como de costume, vamos conversar aqui sobre o livro, vou levantar aqui alguns pontos para explicar a minha opinião, que não é das melhores, como você já deve saber, não é mesmo? Bem, vocês tanto insistiram para que eu lesse este livro que sim, compramos o livro, portanto, estamos aqui como leitores insatisfeitos com algo que deveria ser maravilhoso, transformador, uma escrita visceral, um livro incrível sobre o ser humano, sobre amor e perdão. Esses são apenas alguns dos elogios que eu ouvi por aí a respeito deste livro. Mas não é nada disso que você vai encontrar aqui. O que você vai encontrar aqui é, mais uma vez, um livro raso, com a profundidade de um pires. Poderia ser uma folha de papel sulfite também, mas vamos deixar pires, que é para caber um pouquinho de água, né? Já que para tudo aqui neste livro tem que ter uma reminiscência a respeito de águas. Tem que lembrar rio, porque afinal de contas você não pisa duas vezes no mesmo rio, não é mesmo? Você nunca ouviu isso por aí? Pois é, meu amigo, e tudo é rio. Em cada página você vai encontrar aqui alguma gotinha de água você vai encontrar. Que é para ser inovador, entendeu? Mas vamos lá. Muita gente recomenda este livro por ter achado uma história impactante, bonita, né, escrita poética, não sei o que lá, né, que para mim, na minha humilde opinião, é simplesmente uma escrita extremamente cafona. Uma porção, para não dizer outra coisa, de frases recalchutadas de textão de Facebook, sabe assim? E a galera acha, nossa, que lindo, que poético. Mas, cara, acho que as pessoas não usam mais o Facebook, né? Tem isso também. Então, para elas, tudo é novidade. Tudo é rio. Mas enfim, enquanto um monte de gente se aproxima deste livro, me engana que eu gosto por causa da escrita poética, você tem mais um monte de gente ali que entra neste livro. Eu acho mais honestas essas pessoas, por causa das cenas de sacanagem. Este livro, dentre muitas coisas, é a história de uma prostituta, gente, que é chamada de puta aqui mesmo. Porque ela tem orgulho de ser... É uma puta que tem orgulho de ser puta. E é a mais gostosa da cidade. Então, assim, os homens fazem fila para ficarem com ela. Mas tem um detalhezinho aí que vai incomodá-la terrivelmente, que é o fato de que tem um cara que não tem o menor interesse em ficar com ela. E aí, não, como assim? Eu sou irresistível? As pessoas fazem fila aqui no estabelecimento. Vou ter que apelar aqui, vou ter que fazer alguma coisa a respeito disso. Então, essa é a história da prostituta que você vai acompanhar aqui neste livro. É a prostituta mais gostosa da cidade que não aceita um não, veja bem. E é a partir deste cliente do estabelecimento, digamos assim, que se nega a se deitar com esta moça magnífica, que a gente vai acompanhar aí a formação de um triângulo amoroso. Então, aos pouquinhos você vai lendo o livro, você vai vendo ali que este rapaz, chamado acho que Venâncio, algo assim, era casado e muito bem casado com uma moça linda, fofa, querida, chamada Dalva. Mas ele era muito ciumento. Então, assim, no começo do relacionamento, tudo são flores, certo? Mas, aos poucos, a gente vai percebendo que este rapaz é um pouco ciumento demais. Tem um momento em que é aniversário da menina, vai vendo, é aniversário dela. E aí ele vê de longe um cara dando um presente para a namorada dele. E, para agradecer, a namorada vai dar um abracinho nele, veja bem. Isso vai virá-lo do capeta. O que ele vai fazer? Ele vai sair correndo e vai estraçalhar aquele cara, que era um amigo da família, amigo de infância, não sei o que lá. Então, assim, desconfie, né? Vamos lá, gente, se alguém socar o seu amiguinho no dia do seu aniversário, esta pessoa é descontrolada. Vamos não nos casar com ela. Mas não é isso que vai acontecer. Mais tarde vai ter a festa de aniversário, para a qual ele não vai, mas ele vai mandar um presente. E o presente é alianças de noivado. E é claro que ela vai aceitar. Mas a autora não está contente com isso, porque este aqui é um daqueles livros, né, escrito em 2014, salvo engano. Né? Vocês se lembram dessa fase? Esta fase aparentemente perdura, gente. É a fase da literatura do sofrimento com a cara ralada no asfalto quente. Todo sofrimento é pouco para as protagonistas destes livros. É preciso mostrar com uma lupa o sofrimento da mulher brasileira. Então, qualquer livro desses que trouxesse uma desgraceira tremenda vendia como água. Tudo é rio. Então, nós temos a escritora fazendo o quê? Exatamente isso, escrevendo um livrinho aqui sob medida. Carla Madeira é publicitária, professora universitária. Então, assim, você imagine que ela já tinha todo
como é que vamos dizer, um mapinha daquilo que ela precisava fazer. Você vê um monte de gente fazendo reviews desse livro aqui, em meios de comunicação, booktubers emocionadíssimos depois de ter lido este livro, sabe? Então, assim, por quê? Porque é um livro com potencial. Um potencial para pegar essa galera aí que lê uma frase bonita e já acha, sei lá, Walter Ugumãe, Mãe, o cara mais maravilhoso do mundo. Gente, eu li Walter Ugumãe, Mãe. E eu também fui enganado. O primeiro livro eu achei maravilhoso. O segundo livro eu achei muito bom. Aí eu peguei o terceiro livro. Eu falei, cara, pera lá. Tá coisa errada aqui. Existe uma cafonice disfarçada de ensinamento, com um rebuscamento, umas palavras novas, umas comparações, você sabe, um negócio que todo mundo vai chamar de escrita poética, né? De prosa poética. Aí eu sou obrigada a lembrá-los de que poema em prosa é outra coisa. Vocês vão procurar o que é um poema em prosa, que é para não errar mais, tá? Mas enfim, escrita poética. Tem um monte de escritor aí que usa e abusa desse negócio da escrita para parecer profundo. E pega um monte de gente, eu não acredito, sabe? Muitas dessas pessoas que foram cooptadas por Tudo é Rio são leitores, já leram de tudo nessa vida, mas não pegaram ainda. Mas é o que eu falei lá no Instagram, gente, essas pessoas não tem jeito. Eu não estou falando com você aí que leu este livro, que adorou e que tem uma bagagem. Não, porque veio um monte de gente me dizendo, não, mas eu tenho bagagem. Eu li todos os filósofos, eu li isso, eu li aquilo. Me passou um currículo de leitura para dizer que eu tenho bagagem e eu gosto de Tudo é Rio. Você não tem mais jeito. Eu estou fazendo este vídeo aqui para ver se eu consigo, a longo prazo, né, plantar uma sementinha agora que dali a muito tempo vai florescer na cabeça das pessoas que ainda tem jeito. As pessoas que vão olhar para isso aqui daqui 5, 10 anos e vão dizer assim, cara, por que eu gostei desse livro? Tá, então este é o objetivo deste vídeo. Como eu ia dizendo para vocês, o rapaz, então, tem esses rompantes de ciúme. E o próximo rompante de ciúme registrado aqui no livro é uma das coisas assim mais absurdas que você vai ler na sua vida. Eles vão se casar, ela vai engravidar. E um belo dia, este bebê vai nascer. Momentos depois da criança ter nascido, o que a mãe vai fazer? Vai dar ali o peito para a criança. Pois muito bem. O que é que este pai vai fazer? Ele vai assistir a cena da mãe colocando o bico do peito na boquinha da criança e vai ter outro acesso de ciúme. Eu adoraria estar brincando, mas não estou. Olha só. O momento dela e do filho cegou Venâncio de uma absurda loucura. Ele arrancou o menino dos braços dela e jogou longe. Bateu em Dalva. Bateu, bateu, espancou. Aí, olha que coisa inovadora. O próximo capítulo, gente, só tem uma palavra. Dor. E daí pra frente a gente vai descobrir que a vida seguiu, tá? Essa moça continua casada com este rapaz, mas ela vai puni-lo. Como? Não vai mais se deitar com ele. Então ele é obrigado a recorrer ao estabelecimento da luz vermelha de seu bairro. É por isso que toda noite ele tá ali no puteiro. Porque aparentemente, se alguém esmaga seu filho recém-nascido e te espanca logo depois de você ter parido, né, essa pessoa merece que você não faça mais amor com ela. Esta é a punição. Ninguém vai chamar a polícia, ninguém vai, sabe? Não. Só isso aí tá ótimo. Serão 7 anos de secura. O bebê meio que vai sumir. Todo mundo viu Dalva grávida, orgulhosíssima, andando pra cima e pra baixo com aquele barrigão, não sei o que lá. Ninguém vai perguntar, olha, e aí, o teu filho, hein? Não, isso não vai acontecer. Outra coisa bem interessante que vai acontecer também é o seguinte, essa moça, né, a Dalva, para cuidar da vida, né, para ir na vendinha, para ir na farmácia, sei lá, ela precisa passar pela Rua das Putas. E olha só que interessante, as putas, vai vendo, as putas ficam na sombra. E do outro lado da rua tem sol, entendeu? Então assim, todo mundo anda pelo sol, porque se eles andarem pela sombra, eles vão ter que passar pelas putas, entendeu? Luz e sombra. Então nós temos Dalva diariamente passando por ali e você tem todas as putas do puteiro sentindo a dor, o peso da dor daquela mulher. Menos aquela prostituta gostosa lá chamada Lucy. Olha esse nome com Y no final. A gente está falando de uma história que se passa em algum lugar do Brasil profundo, tá? Então se chama Lucy com Y no final. E ela tem um tio, isso aqui foi maravilhoso. Ela tem um tio chamado Brando, tipo Marlon, entendeu? E ele também é lindo, tá? Muito bem.
A Lucy, toda vez que vê aquela mulher passando por ali, acha que ela tem mais é que ficar humilhando essa mulher, entendeu? Aí tem umas putas que dizem assim pra ela, ai, pra que jogar sal numa ferida aberta? Que é isso que ela tá fazendo, né? Tá vendo que a mulher tá sofrendo, passando por ali. E ela fica lá provocando, provocando, porque afinal de contas ela quer o macho daquela moça. Gente, a história, vocês estão percebendo o quão ridícula é esta história? Esta é a história do livro. Você pode enfeitar, colocar as bolinhas de Natal que você quiser ao redor dessa história, colocar aqui as frases de efeito. Não, porque o amor é não sei o que lá, tudo é rio, o tempo todo aqui. Sabe, você pode fazer o que você quiser, mas a história não é simplesmente mal contada. Ela é idiota. Vai chegar um dia que o cara não vai aguentar, vai pegar essa prostituta e gente, ela vai engravidar. Aí você para e pensa, pera lá. Temos uma puta grávida. Era uma puta que dava pra meia dúzia aí por noite no mínimo. Ok, aí é dito aqui que ela é tão maravilhosa que ela podia escolher com quem ela se deitaria. Bom, enfim, não importa. É uma puta grávida. A gente tá no Brasil profundo, não estão falando nem de Lei Maria da Penha, que dirá falar de teste de DNA, né? Mas ninguém vai desconfiar. A hora que ela chegar com a notícia, todo mundo vai simplesmente falar, né, só pode ser dele mesmo. Ele vai tentar espancar a moça na frente da esposa. A esposa vai ter um gatilho, vai ter aquele momento faquinha no pescoço do marido dizendo solta ela agora, sabe? Eu não sei como é que andam as novelas da Globo hoje em dia, mas é o tipo de coisa que a gente imaginaria naquele núcleo puteiro das novelas dos anos 80, sabe assim? Mas eu acho que até essas histórias do núcleo puteiro das novelas dos anos 80 eram melhores. Então eu não sei o que faz as pessoas lerem um livro como esse. Cara, meu Deus, que livro maravilhoso. Vou recomendar publicamente porque todo mundo tem que ler esta... Calma, que a coisa vai piorar e muito. Porque, veja bem, a puta vai ter o bebê. E depois dela ter humilhado tanto aquela mulher que ficava passando ali na rua do puteiro, né? Tem um dia em que ela vai parar, ela vai descer ali do alpendre do puteiro, né? Vai atravessar a rua e vai incomodá-la. Né? Vai incomodar a Dalva. Vai pedir a mão dela. E aí parece que ela ia fazer um carinho na mão, mas ela pega a mão da Dalva e morde. Morde para arrancar dedo mesmo, sabe? Olha esta cena. E aí você tem a Dalva não revidando, porque afinal de contas ela é essa criatura sofredora, triste, lânguida. E aí ela vai só chorar ali com a mãozinha dela machucada. Enquanto a outra tá com sangue da sua rival na boca, sabe? Quem vai interromper a briga é a dona do puteiro, que vai falar assim, agora chega! Agora você foi longe demais. Ela vai expulsar a puta? Não, porque é a puta mais gata do local. Os caras que fazem fila pra ficar com ela e que não são chamados, né, acabam, né, se resignando e ficando ali com as outras putas do puteiro. Então, assim, é um negócio que se movimenta. Bom, o bebê da puta vai nascer e ela vai deixar, né, ela vai abandonar o filho na porta da casa da Dalva. Por que não? Porque, afinal de contas, ela é tão boa, né? E aí a Dalva, que tinha perdido aquele primeiro filho, né, tá lá, acolhendo aquela criança, que é do marido que matou seu filho e a espancou logo depois dela ter parido. É filho desse cara com uma puta, mas ela vai aceitar essa criança como seu. E nesse meio tempo, sabe o que vai acontecer também? A gente vai descobrir que aquele menino que tinha sido arremessado longe pelo pai no momento de seu nascimento, tá vivo. Gente, este é o detalhe mais descabido dessa história. Você viu que aquele homem estava virado do capeta naquele momento. Ele arremessa o bebê recém-nascido longe. O que você acha que vai acontecer com este bebê? Na sequência, ele ainda está tão louco de fúria, então você imagina a força que ele aplicou para arremessar essa criança. Ele espanca a mulher que acabou de ter um filho. Imagine aí, hemorragia acontecendo, o corpo tentando se recuperar, o cansaço e tudo mais. Imagine esta mulher espancada. Vocês acham pouco? Porque para a narrativa da história é super pouco, gente. A única punição que ela vai fazer é não se deitar mais com o marido. E silêncio, né? Silêncio também machuca, né? O coração da pessoa que esmagou o filho, espancou a esposa. Ele vai ter que recorrer às putas, olha só que coisa. E aí, para completar, né, o absurdo do primeiro filho estar vivo foi uma vizinha que cuidou dele, não sei o que lá. Quantos anos se passaram, hein? Pois é, agora ela tá indo lá pra mãe da criança falando, ó, então seu filho tá aqui, ó, tá vivo, ó, coisa boa. Passou todo esse tempo sem ir lá falar pra mulher, deixou a mulher sofrer daquele... Bom, enfim. Então agora a felicidade é completa, não é mesmo? Agora ela tem 2 filhos. E agora ela está pronta para perdoar o marido.
Mas não é o perdão da mulher que conta aqui neste livro, minha gente. Ele mesmo vai se perdoar. Vocês estão ouvindo, né? Gente, é isso aqui, a história do livro é essa. Pronto, olha só, você aí que estava pensando, acho que eu vou ler esse livro. Não, não leia, é essa história, eu já tô te contando. Não precisa, você não precisa passar por isso. Mas é isso, cara, né? Porque no final das contas, né, o importante é você mesmo se perdoar, né? De ter esmagado seu filho, espancado seu esposo. Então tá tudo certo, né? Afinal de contas, o menino tá vivo, olha coisa boa. Que reviravolta, não? Então, aí no final, tem um detalhe aqui que eu gostaria de ler para vocês, porque depois a gente vai ouvir a autora falando sobre este final, que é o seguinte. O próximo passo trazia a possibilidade dos abismos. Fizeram as pazes, vão viver juntos, vão criar as duas crianças. O filho da puta, literalmente, e o filho deles, né? Pois então. Mas alguma música já podia se ouvir. Então, olha lá. O próximo passo trazia a possibilidade dos abismos, mas alguma música já podia se ouvir. Então, trazia uma possibilidade de abismo. Mas, olha o mas. É uma contradição. É ruim, mas vai passar. Afinal de contas, você está ouvindo música, olha lá. Vicente respirava, olha que coisa boa. Vicente é a criança que foi esmagada. Em pouco tempo, João saberia rir fazendo barulho. João é o filho da puta. O vestido florido resistiria a longas caminhadas. É o vestido que a Dalva está usando. Vá vendo a linguagem poética aí, que maravilha. Os bordados contariam suas histórias. Afinal de contas, ela está se referindo aos bordados da festa de casamento dela, né? Cada um dos convidados fez um pedacinho do bordado, escreveu o nome ali, não sei o que lá. A Aurora, que é o nome da mãe da Dalva, olha só. A Aurora viria de tempos em tempos amanhecer com eles. Isso é poesia pura! A Aurora viria amanhecer com eles. Gente, sensacional! Agora olha só. Dalva e Venâncio poderiam sentir o gosto e o gozo um do outro. Agora tudo bem, agora eles podem se pegar, entendeu? O caminho alagado, água, rio, tudo é rio. O caminho alagado trazia a promessa dos corpos úmidos. Deus estava de volta. O que você entende desse final? Você entende que o perdão veio e veio forte, né? Tá tudo indo bem. A Aurora vai amanhecer com eles, Deus voltou, tá tudo certo, né? Agora vamos ouvir aqui a autora falando sobre esse final, porque é o seguinte, gente, uma das críticas que este livro recebeu é que este livro romantiza violência doméstica. E sim, é óbvio que este livro romantiza violência doméstica. Como vocês viram aí pela minha fala. Você não precisa ler o livro, mas leia se você ficou com dúvida. Porque com este final, o que você está fazendo? Este é um final pior do que o final do livrinho lá da Colleen Hoover, lá, o É Assim Que Acaba. Existe um perdão ali também, vocês lembram disso? Então, se a Colleen Hoover pode, a Carla Madeira também pode. Mas vocês viram aqui, né, a força deste perdão forte que vem aí, né? Aí ela tá no Roda Viva e você tem ali o pessoal falando, né, como é que você responde a essas críticas, né, sobre a romantização da violência doméstica e tudo mais. Aí ela vai contar uma historinha sobre um livro do Manuel de Barros, porque Carla Madeira se equipara a Manuel de Barros, veja bem. E aí tem a história de uma menina que se oferece para as pessoas que passam na frente da casa da família. E aí ela se mostra, e as pessoas pagam dinheiro para ela se mostrar, né, mostrar o corpo. E aí tem um final ali que é algo como, parece que é safadeza, mas na verdade parece que é fome. Então, tá. Manuel de Barros, veja bem. E aí ela vai dizer assim, não, porque... E aí ela vai dar uma volta imensa, esse vídeo vai ficar na descrição do vídeo para vocês verem. Ela vai dar uma volta imensa sobre como ela queria contar uma história sobre mulheres que ficam, mesmo depois de toda a violência e não sei o que lá. E aí a frase que ela vai pegar, gente, é exatamente essa frase aqui, ó. O próximo passo trazia a possibilidade dos abismos. A fala dela se encerra aqui, falando sobre este trecho. Ela falou assim, não, olha só, a gente aqui, imagina, o final é em aberto, né? O leitor vai... O final, eu amo o final aberto. O leitor constrói o final do livro de acordo com sua experiência de mundo. Só que aí você continua lendo, porque essa não é a última frase do livro. O final não é aberto coisa nenhuma. Se você falou que Deus volta e você passou boa parte deste livro aqui colocando na boca da mãe da menina, dessa Aurora aqui, né, frases sobre Deus e como Deus está no comando, esse tipo de coisa, e você encerra o livro dizendo Deus está de volta, meu bem, você está dizendo que o sol voltou a brilhar, tá tudo certo. A possibilidade do abismo foi matada pelo mas que você colocou na frase seguinte, tá?
Vamos explicar aqui como é que funciona essas conjunções? Acho que não precisa, né? Uma escritora premiada pra caramba, né? Ela sabe o que é uma conjunção, pra que elas servem, né? Ainda mais as conjunções de contraste. Mas ela vai dizer isso aqui, ó, presta atenção. Ela não vai embora porque ela tá com raiva e ela quer punir Venâncio. Vocês estão vendo, né? Não vamos chamar a polícia. Eu vou punir Venâncio. Com pernas fechadas e silêncio. Uma das possibilidades. Ela não vai embora porque ela tá triste, com um amor que acaba. Ela não vai embora porque ela tá sem força. Mas ela não vai embora porque ela quer punir Venâncio. E ela pune durante 7 anos. Daquele jeito que eu acabei de falar pra vocês. Olha que punição. Dalva não é só vítima. Ela também pega as rédeas da A própria autora tá dizendo isso, não sou eu. história e ela que decide. Vamos voltar, vamos ouvir de novo. Dalva não é só vítima. Ela também pega as rédeas da história e ela que decide como aquilo vai, qual vai ser o desenlace daqui. É ela que decide. Parágrafo. Cuidado só com os spoilers, hein? Eu amo o pessoal da Roda Viva. Sim, no último parágrafo. Eles são lindos. O narrador diz uma coisa muito importante. Ela diz o seguinte: o próximo passo traz a possibilidade do abismo. Essa possibilidade do abismo diz para mim que na hora que eles entram para dentro de casa, eu não sei o que vai acontecer. Sabe sim, porque você colocou Deus ali. Você colocou música para tocar, você colocou a certeza de que a vovozinha lá, a Aurora, vai amanhecer com eles. Você colocou aqui que a vida conjugal vai voltar ao normal. Olha lá, Dalva e Venâncio poderiam sentir o gosto e o gozo um do outro. O caminho alagado trazia a promessa dos corpos úmidos. Você quer voltar atrás do seu próprio livro? Você escreveu esta merda! Gente, eu fico indignada com essas coisas. E a frase final do livro não é... Ela devia... Sabe o que ela devia ter feito? Antes de entregar este livro para a Record, porque este livro saía por outra editora, ela devia ter revisado e encerrado o livro do próximo passo, trazer as possibilidades dos abismos. Isso não faria do livro melhor, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a própria autora tenta dar uma volta e fazer as pessoas que leram este livro e amaram fazer uma ginástica mental para aceitarem que eles acabaram de ler um livro que romantiza violência doméstica. É isso, meus amigos. Se Deus está de volta, se a gente precisa perdoar as pessoas 70 vezes 7, eu não sei, eu acho que Jesus, quando falou disso, né, lá no Sermão da Montanha, né, você tem que perdoar 70 vezes 7, né, o seu irmão que te encheu o saco aí, né. Então, legal. Perdoe 70 vezes 7. Mas eu acho que Jesus, né, se ele observar ali que o filho recém-nascido foi esmagado e a mulher foi espancada no iniciozinho do puerpério, sabe assim? Eu acho que ele falaria assim, olha, Dalva, não precisa perdoar não, tá? Isso aí tá sussa. Mas vamos ouvir de novo só esse último trechinho aqui? Abismo. Essa possibilidade do abismo diz para mim que na hora que eles entram para dentro de casa, eu não sei o que vai acontecer. Então... Acabou. O vídeo corta aí. Vocês vão ver esse vídeo inteiro. Ele tem 4 minutos. Então assim, gente, acostumem-se com a ideia de que sim, vocês gostam e panfletam um livro que romantiza a violência doméstica. Releiam de novo este último parágrafo. Tá aqui, ó. Tá? Você não precisa acreditar em mim. É o seu livro preferido, não é o meu. Este livro romantiza uma prostituição, você tem uma puta que sabe que é puta, que gosta, que não sei o que lá. Você tem aqui, gente. A gente vive num tempo em que prostitutas aí de grandes celebridades acabam se tornando celebridades, acabam dando dicas para meninas que querem ser do job no TikTok, no Instagram, e a gente tá achando assim, ó. Abrindo caixinhas de perguntas, aí vão as meninas lá, mas quanto que você ganha? Como que você cobra? Como que você... Cara... Este é o mundo em que nós vivemos hoje em dia. Então, um livro que conta a história de uma puta. Ô, gente, que coisa boa, não? Então, vai ter um detalhe também que eu comentei com vocês no Instagram outro dia, a respeito de uma questão que me incomoda um pouco nesse tipo de livro, que são as cenas de sexo. Ai, Tatiana Carola. Não, gente, essas cenas de sexo são patéticas. Eis o problema. Meu Deus do céu. Vocês se preparem, porque eu vou ler esta merda. Mas então, tirem as crianças da sala. Tô avisando. É gráfico o negócio.
E aí eu comentei qualquer coisa a respeito dessas cenas ridículas e lógico que as pessoas vão começar a me chamar de mal comida nas minhas DMs. É muito bom, tá? Entrem na fila. Pessoas fazem isso comigo desde o meu vídeo de 50 tons de cinza. Eu só dou risada mesmo, mas tudo bem. Então, e tem aquelas pessoas que tentam me explicar, mas Tatiana, né? A literatura traz cenas de sexo desde que o mundo é mundo. É óbvio, meu amigo, isso é óbvio. Mas o que vocês não entendem é que não dá para colocar no mesmo balaio cenas de sexo que foram escritas por grandes escritores e cenas de sexo escritas por Carla Madeira. Mesmo porque, talvez vocês não saibam, mas existe uma grande diferença entre erotismo e pornografia. Vamos lá! Aí eu perguntei, coloquei uma caixinha de dúvida ali, né, no Instagram também. Lá, pessoal, vocês sabem a diferença entre erotismo e pornografia? E aí cerca de 30% das pessoas me disseram que não. O que eu acho curioso, porque você se dá o trabalho de responder que não, mas não se dá o trabalho de ir ao Google pesquisar a diferença. E algumas pessoas, foram poucas, acho que umas 4 ou 5, me mandaram mensagem dizendo assim, eu quero saber qual é a diferença entre erotismo e pornografia para você. Gente, olha só. Vamos lá. Erotismo e pornografia são 2 substantivos concretos, tá? Não são subjetivos. Não é o que é erotismo para mim, não é erotismo para você. O que é pornografia para mim, não existe isso. A gente pega a definição e a gente aceita. Por que as pessoas pararam de usar dicionário, gente? Pelo amor de Deus. O que eu posso fazer, vou fazer aqui, é dar aquela versão curta, tá? Que é o seguinte, o erotismo te insinua algo e a pornografia te mostra com uma lupa. Então, enquanto no erotismo você tem uma mulher de lingerie ou um side boob, ou uma luz esquisita ali para mostrar um casal fazendo amor, né? Você tem na pornografia posições ginecológicas. Entendeu agora? A linguagem chula também está mais para a pornografia do que para o erotismo. O que você encontra aqui neste livro? Eu vou ler um trecho aqui para vocês e vocês vão decidir se é erotismo ou pornografia. E se dá para colocar todas as cenas de sexo que você já leu nos clássicos, sei lá. Tá, você faz aí o que você quiser, mas eu vou ler isso aqui. Porque vocês aí que não... cenas hot desse livro são maravilhosas. Você devia ter vergonha, tá? Você tem que entender que ninguém aqui neste livro, além de Dalva, é bom, tá? Então, as pessoas... Na verdade, Dalva, aqui, segundo a própria autora disse ali pra gente no Roda Viva, ela tem essa faceta de querer punir o marido. Então, nossa, ela não é só vítima. Foi a autora que disse, não fui eu. Então, você tem essa questão de querer dar uma tridimensionalidade aos personagens que são rasos, mal construídos. Ela vai lá e entuxa um monte de trauma em todo mundo. Então, ela vai justificar a violência do Venâncio no pai, que batia no menino quando era criança, entendeu? Então, assim... Não é culpa dele, né? Ele foi criado assim. A culpa é do pai, tá? E aí você tem a Lucy, que é essa puta barranqueira aqui, não sei o que lá. Então, a Lucy, ela só é assim porque ela foi maltratada por uma tia beata. Os beatos são os grandes vilões deste livro. Tem isso também. Então, é uma tia beata que tratava melhor as filhas que ela tinha, né? 2 meninas, do que ela mesma. Isso é uma outra coisa interessante também pra gente ver que tem a questão da verossimilhança, a gente já vai voltar a ela. Ninguém fala assim, gente. Vou ler uma cena aqui, tem que dar um contexto. Então, a tia Duca era casada com o tio Brando, que era maravilhoso, né? E esse tio, né, de vez em quando ficava sozinho com essa menina em casa e ele dava umas bulinadas nessa menina. E foi ele quem disse pra ela, olha, com esse seu corpo aí dá pra você ganhar uma grana. E aí é meio que ele que planta essa ideia, tá? Então a culpa dela ter se tornado prostituta, perceba, foi deste núcleo familiar aí em que ela esteve, não é culpa dela. Então tá, aí ela começa a treinar. Então assim, nossa, ela vai dar pro dentista, vai dar pro padeiro, vai dar pro leiteiro, vai dar pro mendigo, né? Sabe? Assim, é uma sucessão assim de, nossa, eu vou me oferecer e aí se der certo. E aí você vai acompanhando essas ceninhas aqui, né? Tem gente que vai achar isso aí super excitante. Paciência. Cada um é cada um, mas eu vou ler aqui a cena em que a tia descobre que ela e o tio têm alguma coisa. Então vamos lá. Ficar sozinha com Brando aquele dia era o esperado. Tinha chegado a hora. Queria o tio e, para ele, tudo o que ela sabia fazer ia sair de graça. Não precisava mais da tia, nem da casa, nem da vida ao lado deles. Então ela já tinha se formado puta.
entendeu? Ela só ia pagar pro tio ali, porque afinal de contas foi ele quem, né, deu essa brecha pra ela. E aí, procurou Brando na sala, ele estava lá esperando por ela. Existia uma emoção silenciosa amarrando os dois. Estavam encharcados da mesma umidade. Olha o rio aí, ó. Eram dias, meses, anos indo dar naquela sala. Tá cheio de trocadilho esse livro também, gente. Maravilhoso. Ele continuou sentado na poltrona, inseparável de seu sorriso. Era um observador de Araque. Fingia afastamento, na verdade, pulsava por dentro. Até aí tudo bem, né? Estava possuído, seria uma presa fácil nas mãos dela. E vamos lá. Lucy sabia ser gentil. Só mais tarde foi permitido ser vulgar. Aprendeu a gostar da força das palavras escancaradas. Ela era desbocada, olha lá. Mas naquele dia estava disposta a delicadezas. Não disse nada, se colocou de pé diante do tio, depois com a voz mais suave do que de costume, convidou firme, sem espaço para recusas. Levanta, vem cá. Brando obedeceu. Eles ficaram cara a cara, se olharam. Por um tempo, ficaram ali esquecidos. Um na frequência do outro. No ar, eletricidade. Lucy abriu a calça do tio e foi descendo com ela, devagar. Eu coloquei um post-it em cima. Devagar e atenta. Passeando os olhos na pele que descobria. Eu tenho um presente que venho preparando há muito tempo. Se abaixou e começou a beijar suave o pau de Brando. Como quem faz amor. Beijou, lambeu, chupou, revezando as habilidades. Foi do delicado ao firme, do devagar ao rápido. Da menina à puta. É isso, meu tio, goste. Não pense em nada, guarde. Não esqueça nunca mais. Mergulhe. Ninguém vai chupar seu pau como eu. Goze. Enquanto ela estava com o pau do tio na boca, olha lá. Nesse momento, Duca entrou na sala falando qualquer coisa sobre ter esquecido um chinelo. Quem é que não sai de casa sem chinelo? Não é mesmo? Lucy não parou. Repare. Brando já não podia mais parar. O que é isso, Brando? Foi a tia, né? A explosão tinha começado. Já entendeu o que é a explosão, né? Não tinha volta. Duca custou a entender o que estava acontecendo. A água estava vindo. A água do rio, olha lá. Poderosa, arrancando 1000 árvores, desflorescendo Brando. Duca deu um passo para trás. Não podia acreditar. O rosto inflamado, o peito querendo arrebentar. Brando explodiu barulhento em 1000 pedaços espirais, 1000 ondas vertiginosas. Ele se contorcia de prazer. A menina estava lá ainda, ó, trabalhando. Entendeu? Sua ordinária vagabunda fora da minha casa agora. Eu vou te meter a mão. Eu não acredito, Brando, como teve coragem. Enfim, né? E aí sai da minha casa, sua filha da puta. Eu quero que você morra de fome, na miséria, sozinha. Eu tratei você como filha. Aí vem a resposta de Lucy. Mentirosa, Lucy, que ouviu o ódio de Duca com a melhor cara de vagabunda que sabia fazer, zombando sem cerimônia com um pau de Brando, aguando sua boca. Foi golpeada, explodiu em berros. Mentirosa, você me tratou como filha? Vai vendo se uma menina de 14, sei lá, 13 anos fala desse jeito, ó. Mentirosa, beata, falsa, bondosa de meia tigela. Não teve um dia sequer que você não tenha me lembrado que eu não sou sua filha e jamais seria? Olha o vocabulário. Você não me deu amor, me deu esmola, migalhas, restos. Me usou para tentar convencer Deus de sua bondade. Seu Deus, você trancou as latas de biscoito e só escondeu as chaves de mim. Serviu meu prato com o tamanho da sua fome. Lavou separado as minhas roupas. Meu cobertor era ralo. Exalou sutil o seu asco grosseiro. Me fez respirar todos os dias o seu ódio cordial. Me gera. Aí continua, tá? Esta é uma das cenas que eu queria ler, mas tem uma outra que é muito mais interessante também do ponto de vista da palhaçada que as pessoas acham maravilhoso. Preparados? Vamos lá então. Lucy estava inspirada. Era uma puta no cio. Começou passeando lentamente pela sala, passando a mão no pau de todo mundo. Como se dedilhasse uma arara de roupas, sem encontrar nenhuma que quisesse vestir. Para alguns, exibia o peito afastando a renda e exigia, chupa um pouquinho. Isso assim, mais forte. Chega. Soltava o roupão do corpo e convidava um deles a espiar pela fresta seu sexo nu. Você quer? Perguntava a traiçoeira. E assim ia provocando, fazendo um por um se ajoelhar. Quem quer pôr o dedo aqui? Oferecia a bunda empinada. Silêncio, ninguém ousava.
Então parou em frente a um homem que nunca tinha visto ali, roçou a língua em seu braço longo até chegar à ponta do dedo, chupou um por um. Depois levou a mão dele para o meio de suas pernas e foi girando o quadril, fazendo com que os dedos entrassem e saíssem dela. Venâncio permaneceu distante, sem se afastar do oco em que vivia. Ignorou o primeiro ato, mas de repente sua expressão se alterou de maneira violenta. Venâncio é esse cara aí que tem uns rompantes, né? Então. E aí, enfim, né? Já deu para vocês verem para onde vai, acho que eu não quero ler a cena inteira, mas gente, é isso aí. Este é o tipo de cena hot que você vai encontrar neste livro. Agora você me diga aí, é erotismo ou é pornografia? E me digam aí também se saber direitinho a diferença entre erotismo e pornografia faz de você um grande carola. Eu só consigo achar isso aqui ridículo. Eu não sei, gente, como é que andam os romances hot que vocês leem por aí. O último que eu li, graças a Deus, foi 50 Tons de Cinza. Isso aqui também, pelo amor de Jesus Cristo, né? Tem esses momentos aí, misturado com momentos de poesia pura e amor e perdão. Bom, enfim. Mas tem algumas cenas como essas aí que eu li pra vocês aí no meio. Pois então, eu não sei como é que anda a literatura hot hoje em dia, mas a julgar por 50 Tons de Cinza, gente, é uma ladeira abaixo, tá? E aí, se você tem o costume de ler esses livros, né, que são super baratinhos, você compra e-book na Amazon lá por R$1, acho. Tem uns livros aí que... E tem umas séries imensas, né? São sempre os livros com os caras sem camisa na capa. Vocês já devem ter visto isso. Tem uma galera que ama esses livros. Então você lê aquilo lá e de repente você passa por Carla Madeira e aí você tem aquele momento, saiu da casa no mormaço do ódio, né? Vocês lembram? Gente, mormaço do ódio entrou pro meu vocabulário, entrou pro meu cânone, tá? Junto com Morro Só Mais Uma Vez, junto com Vamos Nos Misturar como Letras em uma Palavra, entrou também fazer alguma coisa no mormaço do ódio, tá? Mas é isso, gente, é um livro raso, extremamente problemático, ele romantiza, assim, violência doméstica, banaliza ali o perdão. Como é que você perdoa alguém que esmagou teu filho, meu bem? O bebê acabou de nascer, ele vai lá e pá, e te espanca. Sabe? Isso não existe no mundo real. Eu comentei ali com vocês no Instagram também que, né, eu tava, sei lá, nas 50 primeiras páginas do livro, né, quando eu fui conversar com vocês um pouquinho. Então, esse livro me lembrou, né, o começo dele, me lembrou de uma série que eu tinha visto há pouco tempo, chamada Disclaimer, com a Cate Blanchett. E aquele livro tem algumas cenas bastante incomodativas, que são flashbacks, né? A história do seriado é o seguinte, é uma temporada só, uma minissérie, baseada num livro também. Eu vou dar spoiler da série, que é pra você entender onde é que eu vou chegar. Fica a dica aí pra você, mas enfim... Você tem nessa série uma questão de um rapaz que foi fazer uma viagem para a Europa, né, Europa fora, e ele morre nessa viagem. E aí a mãe descobre meio que um diário ali, né, desse menino, e ela descobre através desse diário que ele teve um caso com uma mulher mais velha. E ela começa a culpar essa mulher mais velha pela morte do menino. E aí, teoricamente, esse diário traz todas as peripécias que eles fizeram, né, e o que teria levado este rapaz a morrer, enfim. E aí essa senhora, um belo dia, escreve um livro e publica. E aí você tem, né, as cenas de flashback, que teoricamente estariam no diário, né, que a senhora leu, são extremamente esquisitas, né? Então, eu dei o exemplo para vocês de uma cena em que eles estão num date, né, a mulher mais velha e o menino, e ela começa a perguntar assim, mas você gosta dessas Spice Girls? E porque, né, a história se passa nos anos 90. Aí ele vai dizer que sim, e ela pergunta assim, mas qual é a sua favorita? E o que é que você gostaria de fazer com ela na cama? E ela vai fazendo umas perguntas assim, sabe? Que você fala, cara, ninguém teria um diálogo como esse na face da Terra. Você já começa a xingar o seriado. Mas aí são várias cenas. Você vai vendo que todas as cenas de flashback tem alguma coisa assim que você fala, cara, não é assim que a vida funciona. No final você descobre que aquela senhora escreveu aquele livro simplesmente imaginando o que teria acontecido com o filho dela, inclusive a vida sexual do filho, o que é extremamente problemático do meu ponto de vista. Mas enfim, ela cria tudo aquilo. É por isso que as cenas de flashback são forçadas. No final da série você entende isso, né? Então é isso. É para você perceber como você passa. A gente é muito condescendente com os livros que a gente... Vocês são, na verdade, né? Porque eu não sou, não. Eu pego esse tipo de coisa muito rápido. Você lê uns diálogos, você fala, cara, ninguém fala assim. Né? Uma menina lá do sertão do não sei aonde, ela não vai fazer esse tipo de comparativo poético ali enquanto ela tá xingando a tia. Sabe? Não existe isso na vida real, sabe? Um ciúme que faz com que um homem esmague um filho, espanque a esposa que acabou de parir. Isso não existe.
né? Uma mulher que vai perdoar um homem nessas situações. Não existe. Né? Cadê a verossimilhança aqui, gente? Uma puta que gosta de ser puta. Isso aí a gente acredita porque a gente vê a torta direito. Até aí tá tudo bem, elas precisam de dinheiro e elas ganham dinheiro de certa forma, né? Não é à toa que a gente chama de vida fácil. A gente sabe que não é pra muita gente, a gente sabe, tá? Mas enfim, você tem umas coisas aqui nesse livro que você fala, cara, é um absurdo atrás do outro, amalgamado para formar um novelão, alguma coisa que te chame a atenção, porque você vai seguir aquelas, você quer saber o que vai acontecer com essa puta maravilhosa, você quer saber o que vai acontecer com este casal aqui, tem problema, né? Um probleminha básico, sabe? E aí você chega, né, a essa construção do texto que vai falar de água, de umidade, porque tudo é rio, né? Olha o título do livro, tudo tá interligado, tá? Então assim, é muito fácil enganar pessoas que não têm bagagem. Essas pessoas são as mais fáceis de enganar. Agora, de novo, ó, já falei isso, vou repetir. Se você tem bagagem, mesmo assim gostou do livro, cara, não é com você que eu tô falando. Você já tem sua mente formada para aceitar e você já internalizou esse negócio de que toda leitura é válida. Será que toda leitura é válida mesmo? Vamos aumentar aqui um pouquinho essa discussão? O que vocês acham a respeito disso? Toda leitura é válida? A leitura de Tudo é Rio é válida? Você saiu engrandecido dessa leitura? Você aprendeu alguma coisa? Sabe? Então vamos lá. Vamos puxar esse assunto a partir desta leitura? Depois de eu saber que a própria autora tenta fazer uma ginástica mental para explicar ali o final do livro, tentar explicar como este livro não é uma romantização de violência doméstica. Vamos ver se esse livro realmente é relevante, merece prêmios, merece, né, enfim. A gente vai chegar a essa conclusão aí. E antes de encerrar esse vídeo, pessoal, eu gostaria de recomendar mais um vídeo, que eu vou deixar link na descrição também, junto com aquele da autora explicando o final do livro, tá? É um vídeo de... Meu Deus do céu, TV Brasil. Será que eles fizeram L? Você tem aqui, ó, Carla Madeira é convidada do Trilhas e Letras. É só a abertura. Você não precisa ver o vídeo inteiro. Eu mesma não consegui ver o vídeo inteiro porque eu não passei dessa abertura. Você precisa ver, porque o vídeo, né, a imagem dessa pessoa sorrindo, satisfeita ao dizer isso aqui, diz muito a respeito do nosso estado de coisas. Vamos lá. Tem abertura. A nossa convidada de hoje é jornalista, publicitária e conta histórias de famílias conflituosas, em alguns casos até um pouquinho cruéis. São histórias humanas e é impossível a gente não se identificar em algum ponto dessas histórias. Ela também foi a autora mais lida em 2023. Carla Madeira. E a autora aparece. Eu vou voltar aqui no trecho mais problemático dessa fala. Em alguns casos até um pouquinho cruéis. Pouquinho cruéis. Esmagar um bebê recém-nascido e espancar uma mulher que acabou de parir. É só um pouquinho cruel. Eu não vejo diferença nenhuma entre essa pessoa falando isso, sorrindo, satisfeita, feliz da vida, sabe? Eu não vejo diferença entre isso aqui e a pessoa que troca a palavra aborto por procedimento cirúrgico para não perder a monetização do vídeo, sabe assim? Você vai vendo que esse pessoal, por mais que você vire para essa moça e diga, cara, você acabou de dizer que estes livros trazem histórias um pouquinho cruéis. Este livro aqui, ó, é esse livro que está em destaque ali, vocês vão ver. Traz uma história um pouquinho cruel, o bebê sendo esmagado, a mãe sendo espancada na hora ali. Um pouquinho cruel. Esse pessoal, se você confrontar essa pessoa e dizer, cara, você realmente achar isso? Eles não vão entender. Porque, assim, para eles, isso aqui, vão te achar, sei lá, o demônio na Terra. Porque para essas pessoas, gente, é assim que a banda toca. Para essas pessoas, elas não fizeram nada de errado. Tá tudo certo. Entendeu? Tá tudo certo dizer que este livro aqui é um pouquinho cruel. Com um sorrisão. E tem outra coisa aqui também, ó. Vamos continuar. São histórias humanas. Histórias humanas. E é impossível a gente não se identificar. É impossível a gente não se identificar. Eu gostaria de saber quem foi que passou a procuração para essas pessoas falarem pela gente. Sério. Mulheres não se identificam com este livro. Algumas. Vamos colocar alguma? Vamos começar a colocar algumas? É isso, meus amigos. Vejam o vídeo. É mais chocante do que você está imaginando. Por favor, vejam. Tá?
é uma descrição do nosso estado de coisas. Eu vejo esse tipo de coisa, eu ouço esse tipo de coisa, eu leio esse tipo de coisa e eu chego à conclusão de que nós estamos fodidos, tá? Então, assim, este é o nosso estado de coisas. Não tem jeito, cara, não tem jeito. O que eu posso fazer, né? Vamos lá, eu posso continuar vindo até aqui e incomodar essas pessoas que acham tudo maravilhoso, que tá tudo certo, que a vida é assim mesmo. É só isso que eu posso fazer. Eu vou continuar fazendo isso. E você? O que você pode fazer? Não sei. Você pensa aí. Você pode fazer nada também, né? Simplesmente deixar a boiada passar. Porque, cara, como é que você vai segurar isso daí? Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal, né? Vocês fazem toda a diferença, gente. Gostaria mesmo de agradecer de coração. Na descrição do vídeo vocês têm ali a lista, né, todos os links dos perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Tem um link na descrição deste vídeo, é o primeiro link, dá uma olhadinha lá. E é isso então, um beijo grande para vocês e até mais. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então, a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.